Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade às nossas aulas sobre história do Mato Grosso, nós vamos entrar hoje na aula número 5 do período colonial, né? E eu quero conversar com você hoje a respeito das disputas de poder local. E olha que Mato Grosso, desde o período colonial, né? Mato Grosso já tem tretas políticas se estabelecendo, perseguições, tramóias, né? E aí nós vamos discutir uma que aconteceu ainda no século XVIII. Pode ser considerada a primeira grande disputa política na região das Minas de Cuiabá. Eu não sei se vocês lembram que na aula passada eu deixei claro para vocês que em 1719, né, Pascoal Moreira Cabral comunica ao então governante Almeida Portugal, que era o governante da capitania de São Paulo, o responsável juridicamente ou conforme as orientações da coroa portuguesa, ele seria o responsável pelas administrações das minas da região do Cuiabá. Então, Pascoal Moreira Cabral, cioso dessa situação, elabora um documento em 1719 e esse documento ficou conhecido como a Ata de Fundação de Cuiabá. Alguns historiadores colocam ele como sendo elaborado no povoado ou no acampamento de mineradores considerado Vila Velha ou São Gonçalo Velho, e outros consideram na região do Arraial de Forquilha. O fato é que as minas de Cuiabá, né, onde hoje é a cidade de Cuiabá, ela só vai surgir a partir de 1722, quando nós tivemos a descoberta, né, das lavras do Sutil nas imediações do córrego da Prainha. A partir daí, nós tivemos efetivamente, então, né, o surgimento de um povoado em torno das lavras do Sutil e que deram origem à cidade de Cuiabá. E ali, em torno da Prainha, é erguido o Arraial do Senhor Bom Jesus, certo? Vila do Senhor Bom Jesus, melhor dizendo. Pois bem, aqui, nessa oportunidade, 1719, você sabe que Pascoal Moreira Cabral foi aclamado pela população local como sendo o chefe geral das minas da região do Cuiabá, né? E esse procedimento era muito estranho para a lógica daquele período, até porque, pessoal, nós estávamos num período colonial. Isso significa que Mato Grosso, né, assim como todo o território brasileiro, não poderia ter nem nomear autoridades locais sem a anuência da coroa portuguesa. E de forma, vamos dizer assim, para aquele período, século XVIII, democrática, o Pascoal Moreira Cabral foi escolhido pela população local como chefe geral das minas do Cuiabá. E isso, com certeza, vai gerar uma certa instabilidade política dentro da oficialidade da coroa portuguesa, neste momento representado pelo Almeida Portugal, que era o representante legal da capitania de Cuiabá, e que de São Paulo, né? E que oficialmente o distrito de mineração de Cuiabá pertenceria, obviamente, à capitania de São Paulo. Então, essa história toda eu já deixei claro nas aulas anteriores. O fato é que, né, a partir desse momento, devido à notícia das grandes quantidades de ouro que foram descobertas, e a notícia que o Fernão Dias Falcão leva até São Paulo, dizendo que tinha muito ouro em Cuiabá, isso aguçou os interesses de Portugal, que, como você sabe, Portugal, a princípio, não apoiava o extrapolamento do Tratado de Tordesilhas, liderado principalmente pelos bandeirantes paulistas, mas que também fazia uma certa vista grossa, até porque Portugal já estava interessado
em ampliar os domínios mais para o oeste de Tordesilhas, né? Então já estava se pensando, efetivamente, em elaborar um novo tratado e que justificasse a tomada dessas terras que hoje seriam o estado de Mato Grosso para os domínios portugueses, retirando-os dos domínios espanhóis que, por direito, ainda pelo antigo Tratado de Tordesilhas, pertenceria à Espanha, né? Então, imediatamente, como os portugueses já tinham experiência na exploração de mineração, cobrança de impostos, houve um interesse da coroa portuguesa, né, em que o governante de São Paulo, agora já não era mais o Almeida Portugal, e sim um senhor chamado Rodrigo César de Menezes, né, decida vir para Cuiabá para acompanhar de perto a montagem, a estrutura de fiscalização de impostos dessas terras. Isso vai ser extremamente importante, esse contexto. Só que tinha um porém, né? Nós tínhamos uma liderança local representado na pessoa que tinha sido aclamado localmente ao arrepio dos interesses da coroa portuguesa. Então seria interessante, antes de Rodrigo César de Menezes, o capitão-geral da capitania de São Paulo, vir para Cuiabá para organizar a arrecadação de impostos, e você sabe que essa medida seria extremamente impopular para a população de Cuiabá, porque a população iria fugir, a população, porque era comum contrabando, não pagar os impostos e fugir do aparato português, né? Então, Rodrigo César de Menezes vai perceber que ele vai ter que minar politicamente a liderança do Pascoal Moreira Cabral nas minas de Cuiabá. Tanto só porque para vocês terem uma ideia, o documento que aclama Pascoal Moreira Cabral como sendo o líder geral das minas do Cuiabá, ele é de 1719. E o Rodrigo César de Menezes só oficializa esse processo, né, em 1723, alguns anos depois. Então veja que já havia um embate político entre a população local de Cuiabá e a representação da coroa portuguesa e da oficialidade estabelecida em São Paulo. O fato é que vai ser montada uma estratégia para minar politicamente e moralmente o Pascoal Moreira Cabral em Cuiabá. Seria uma espécie de fake news hoje em dia. Espalhar boatos, espalhar mentiras, criar fatos, né? E geralmente os fatos eram mais relacionados à pouca efetividade do Pascoal Moreira Cabral. Na maioria das vezes se questionava a idade do Pascoal Moreira Cabral. Em outras palavras, colocava ele como um homem inapto, uma pessoa frouxa no linguajar de hoje, uma pessoa que não tinha domínio, né? E nesse momento todo, nesse fluxo populacional que vem de São Paulo, chega na região os chamados irmãos Lemes, João Lemes e Lourenço Lemes. Esses caras vão chegar em Cuiabá e eles vão se transformar numa verdadeira pedra no sapato do Pascoal Moreira Cabral, que era o líder local. Então eles vão começar a denegrir a imagem moral do Pascoal Moreira Cabral, vão começar a questionar a autoridade do Pascoal Moreira Cabral, né? Sabedor disso, Rodrigo César de Menezes, que também tinha interesses em nocautear o Pascoal Moreira Cabral lá em Cuiabá, né, nas minas do Cuiabá, vê nos irmãos Lemes a oportunidade de estimular essa disputa política para enfraquecer o Pascoal Moreira Cabral localmente, na região do Cuiabá, né? E aí acontece que, qual é a forma que eu enfraqueço, por exemplo, uma liderança popular? É tirando os poderes dela,
Só lembrando a você que em 1719 os mineiros autorizaram Pascoal Moreira Cabral a ser o chefe geral das minas de Cuiabá. Isso vai ser muito interessante, né? Porque agora eles vão elaborar uma série de ações no sentido de ir tirando aos poucos o poder local do Pascoal Moreira Cabral. Só para você ter uma ideia, né, Rodrigo César de Menezes acaba nomeando superintendente-geral das Minas o João Antunes Maciel e capitão-mor regente Fernão Dias Falcão. Então, quer dizer, praticamente pega todo o poder que estava nas mãos do Pascoal Moreira Cabral e começa a dividir entre pessoas diferentes, né? E para piorar a situação, chama os irmãos Lemes a São Paulo e oferece um cargo para os irmãos Lemes, né? E esse cargo os irmãos Lemes acabam não aceitando, porque os irmãos Lemes queriam os dois cargos. Por exemplo, para o irmão Lemes, né, para um dos irmãos, ele oferece o cargo de provedor dos quintos, né, que era um cargo importante na arrecadação de impostos de Cuiabá. Então veja, mais uma tentativa de tirar poder das mãos do Pascoal Moreira Cabral, né? O irmão que recebeu o cargo dos irmãos Lemes não aceitou, falou que queria outro cargo para o irmão também, né? Possivelmente o Rodrigo César de Menezes tratou isso como uma ofensa, né? E aí o cargo não foi aceito, a comitiva dos irmãos Lemes se organiza para retornar para Cuiabá e a suspeita recai sobre o Rodrigo César de Menezes, que era o governante da capitania de São Paulo. Então é feita uma emboscada à expedição, um dos irmãos Lemes acaba sendo mortos nessa ação de emboscada, o outro irmão Lemes foge para a Bahia e ele é perseguido pelas forças da coroa portuguesa e é decapitado, né? E os bens da família Lemes passam a ser requisitados pela coroa portuguesa, até porque não poderia eles retornar a Cuiabá e espalhar a notícia de que realmente o Rodrigo César de Menezes estava por detrás da ideia de enfraquecer politicamente, localmente, o Pascoal Moreira Cabral. Bem, existem muitas polêmicas em relação ao que virou, na verdade, no final das contas, o que aconteceu com o Pascoal Moreira Cabral. Os historiadores divergem muito em relação ao local onde o Pascoal Moreira Cabral esteja enterrado e ao local onde o Pascoal Moreira Cabral tenha falecido. E há também uma polêmica em relação à idade com que ele faleceu. Mas o fato que é consenso é que ele possivelmente entrou em depressão e ele abandonou a vida política e acabou morrendo.